É bom poder estar com você de novo nesse culto de celebração ao nosso Deus. Iniciamos semana passada uma caminhada que chamamos de 40 dias de avivamento. Semana passada nós observamos na palavra de Deus que Deus nos convida a uma vida de mais intimidade. Dia a dia com Deus. Se a gente fosse parar para pensar, a gente ia dizer que isso é um tanto quanto de pretensão. É como você poder dizer assim, olha, nos próximos dias eu vou conviver com Barack Obama, presidente da maior nação, o maior poder econômico e militar do mundo. Alguém ia olhar para você e ia rir da sua cara. Você, na casa da Michele, ela nem ia deixar você entrar na casa dela. Ainda mais ficar 40 dias, de manhã à noite. Mas Deus nos convida a uma intimidade com Ele. A grande verdade é que o nosso Deus é tremendo, mas Ele diz, eu convido vocês, vinde, arrazoemos, vinde, vamos caminhar. Eu tenho pensamentos a respeito da vida de vocês, eu tenho um propósito na vida de vocês que transcende a tudo aquilo que você imagina. Paulo usou uma linguagem dizendo assim, olha, nem olhos viram, nem subiu à nossa mente o que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Então, por que viver uma vida vazia? Por que viver uma vida fria? Por que viver uma vida medíocre? Por que viver uma vida sem sentido, sem propósito? Por que simplesmente levar a vida como Zeca Pagodinho? Do jeito que a vida me levar, a vida leva eu. E daí, as pessoas estão assim, mas Deus está convidando eu e você a essa caminhada. E hoje eu gostaria de ler um texto com vocês que o profeta Abacuque fala. Talvez você leve mais tempo para achar o livro de Abacuque na Bíblia do que eu vou ler o versículo, mas não há de ser nada. Abacuque capítulo 3, o verso 2, ele diz o seguinte, a parte B do versículo, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Outra tradução diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e nos meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Deus está chamando eu e você a uma vida de avivamento, vida, exuberância, não simplesmente existir. Quando os mais jovens hoje nem conhecem isso, talvez no sítio, lá fora, quando visita o parente que mora no interior, o que é um fogão a lenha? Mas eu me lembro que muitas vezes, quando eu tive que botar fogo no fogão a lenha da minha avó, às vezes você precisava soprar. Para quê? Para que o fogo pegasse. Quando você vai fazer churrasco, e você não é aqueles gaúchos bons, você tem que abanar, às vezes você leva mais tempo fazendo o fogo do que para assar carne. Eu lá em casa eu já tenho um ventilador, eu ligo o ventilador e rapidinho. Mas isso é só quando o tempo não está bom, porque quando o tempo está bom eu acerto. Por quê? Porque é preciso que a cinza seja soprada, de forma que algo se torne vivo, a chama cresça. Avivamento é Deus soprando sobre as nossas vidas a cinza que se acumula do dia a dia. Recentemente o nosso estado e Argentina, Uruguai e tantos países sofreram as cinzas de um vulcão lá no Chile. E eu achei interessante que as cinzas alcançaram a Austrália, atravessaram todo o Oceano Pacífico e chegaram na Oceania. E trouxeram problemas porque a cinza mata, a cinza sufoca, a cinza tira o vigor, a cinza faz com que se perda o brilho, a vivacidade. E é assim que está acontecendo na vida de muitas pessoas que se dizem cristãs. Assim está acontecendo na vida de muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus. É preciso que Deus venha e avive, sopre as cinzas de sobre a nossa vida. Certa feita, Davi orou a Deus e diz, Deus, restaura-me a alegria da tua salvação. Ele não estava orando para ser salvo. Porque, infelizmente, existe gente que já foi salvo,
mas vive como se estivesse perdido. E Deus nos chamou para termos uma vida cheia do Espírito de Deus e uma vida avivada. É isso que Deus quer para você. Não é algo que dependa de mais um culto. Não é algo que dependa de mais uma oração de um pastor. Que eu precise de mais uma mensagem. Que eu precise de mais emoção. Não. É algo que existe dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Jesus disse que é como uma fonte, é como um rio que corre para sempre. É isso que é avivamento. Por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. E ele diz: e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gente, o apóstolo estava dizendo que ele conseguia viver uma vida não baseada na sua realidade humana, mas baseada numa relação com Cristo que vivia nele, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós. Por isso, o avivamento que nós queremos, o avivamento que nós buscamos, não tem a ver com muitas coisas que as pessoas pensam que é avivamento. Essa semana, no nosso grupo, nós estávamos conversando e a gente começou a falar o que é avivamento, o que você entende por avivamento. E a gente tem as nossas compreensões de avivamento, a gente tem o nosso entendimento de avivamento, mas, afinal de contas, qual é o avivamento que nós estamos buscando? A primeira coisa, nós entendemos que o avivamento começa quando nós descobrimos que nós não podemos viver a nossa vida por nós mesmos. Gente, agora há pouco ainda conversei com uma pessoa aqui que fazia tempo que eu não via, e eu perguntei: daí, como você está? Está pesado, pastor. Por que nós somos tão teimosos? Por que eu e você temos uma tendência tão grande a achar que nós conseguimos brincar de Deus? Que nós conseguimos levar a vida? Avivamento começa quando eu descubro que eu não consigo viver a vida por mim mesmo. E eu decido entregar a minha vida, entregar tudo o que eu sou a Deus, a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Principalmente a minha vida espiritual, a minha vida emocional. Deus está dizendo que o avivamento começa quando eu tenho essa percepção. É o que Paulo dizia: eu agora vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E essa maneira de viver eu vivo como? Pela fé. Por isso que Deus diz: o meu justo viverá por sua fé. Gente, não viva por emoções, não viva por sentimentos, não viva por circunstâncias, porque eu quero dizer para vocês que o nosso coração é enganoso, as nossas emoções nos traem, os nossos sentimentos nos deixam confusos, perplexos, mas viva pela sua fé. Existe uma hora que você tem que dizer para você mesmo: aquieta-te, minha alma, cala-te dentro de mim, confia nele, porque tudo em nós conspira contra nós mesmos. Existe um texto na Bíblia que é interessante, do apóstolo João, aquele que teve a visão do Apocalipse. A Bíblia diz que Deus o tomou e ele foi levado a uma dimensão de descobrir, perceber os últimos dias, os acontecimentos dos últimos dias. E ele viu a Jesus, não mais agora aquele Jesus que foi ferido, machucado, mas Jesus glorificado, Jesus Senhor da história. Ele agora está diante do trono de Deus. Você imagine a imagem que esse homem estava vendo. Nenhuma produção de Hollywood, Spielberg, poderia descrever a grandiosidade do trono de Deus. E diz que ali está João olhando aquela situação, e de repente alguns dos anciões trazem um livro. E daí diz que uma voz ressoa e diz: quem abrirá o livro? E o próprio João registra que ele diz: quando ele viu que não tinha ninguém para abrir o livro, ele começou a chorar. Gente, pare e pense um pouco. Esse homem está diante do trono de Deus, diante daquele que é Senhor absoluto de tudo,
e ele consegue ficar triste. Ele consegue chorar. Ele começa a achar que esse Deus não poderia abrir um livro. E é o que acontece às vezes conosco. Às vezes as nossas emoções, a nossa alma, está diante de um grande Deus, mas a alma fala mais alto, nossas emoções falam mais alto do que a fé. Por isso que avivamento começa quando eu começo a entender que a minha vida agora não é mais vivida na minha força, na minha essência, mas agora é Cristo vivendo em mim. Avivamento quando eu começo a entender que eu não consigo viver por mim mesmo, mas eu decido entregar totalmente a minha vida a Deus pela fé. Por isso nós estamos convidando você, desafiando a você, nesses dias, se você ainda não fez, a andar nesse avivamento, que começa de uma convicção, de uma certeza, de que só é possível viver a vida na plenitude, quando você descobre que você tem que entregar a sua vida e tudo que você tem a esse Deus. Mas não apenas isso. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que o avivamento ele traz algumas marcas. Quando nós estamos avivados, quando existe fogo, é como churrasco. Você sopra e quando existe a labareda, você coloca a carne porque está pronto. Quando nós estamos avivados, existe aquilo que Paulo chama de o bom perfume, a fragrância de Cristo. É impossível a mim e a você dissermos que estamos experimentando nas nossas vidas um avivamento sem que isso se materialize no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, no nosso lar, na escola, no nosso dia a dia. Todas as pessoas vão reconhecer o bom perfume, o bom aroma de Cristo nas nossas vidas. Por isso que ele diz: e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Gente, o avivamento que nós buscamos, ele tem marcas, ele se manifesta, ele se impõe, ele traz impacto, ele faz diferença aonde quer que nós estejamos. Não é um avivamento que acontece aqui dentro numa reunião que eu sinto uma coisa, eu pulo, eu bato palma, eu digo aleluia. É um avivamento que se manifesta na liturgia da minha vida. O salmista diz: desde o levante até o poente do sol. Deus está dizendo que o avivamento é algo para ser vivenciado no dia a dia da minha vida, todas as horas, todos os dias. Isso é avivamento. E isso começa a se manifestar quando existe uma mudança de atitude com respeito ao pecado. Eu começo a tratar o pecado como o pecado é. Eu começo a entender que é preciso arrependimento, confissão, é preciso restituição. Eu entendo que avivamento é quando eu começo a entender que o pecado é algo sério na minha vida. Nós vivemos hoje uma realidade onde tudo é relativo, hoje tudo é subjetivo. Mas Deus está dizendo que quando eu estou avivado, eu sei qual deve ser a minha atitude e a minha postura diante do pecado. Eu sei que a única maneira de encontrar solução é um arrependimento profundo. Foi o que falei no domingo passado, a porta de entrada para o verdadeiro avivamento, para termos intimidade com Deus, é que Deus está disposto a nos perdoar quando existe um genuíno arrependimento. Quando eu estou avivado, eu tenho uma atitude diferente de louvor, de glorificação a Deus. Se você esteve aqui na quinta-feira, você ouviu da boca da Bernadette Totti. Se você não esteve aqui, perdeu o testemunho de vida de uma mulher que tem 44 anos hoje e ela tem uma doença genética. Ela nasceu com distrofia muscular e mais algumas outras complicações. E quando ela estava lá nos primeiros anos da sua vida, os médicos disseram aos seus pais: olha, o máximo ela vai de 5 a 8 anos de vida e não tem mais jeito. Se conformem, porque não tem jeito. Mas Deus agiu